Amém, graças a Deus. A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Nós estamos aí nessa missão, nesses dias, de compartilhar o livro de Efésios, e é um livro assim bastante poderoso, um livro onde Paulo escreveu coisas impressionantes e espirituais. Algo que a gente vê assim de sobrenatural são as armaduras da fé. E é interessante que Efésios tem um versículo que eu amo muito, que é Efésios 1:3, que fala: bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a Bíblia ela é um livro que a gente consegue entender que ele é um livro bastante profético, um livro bastante direcional. Então, quando você lê, você entende que a palavra está falando com você, que tem algo de Deus para a sua vida na palavra de Deus. E algo assim tão poderoso é que todo culto que a gente vem de um domingo abençoado, a gente chega aqui numa quarta, na verdade no meio da semana, e a gente que entende que todo culto é uma construção. Então você entra dentro desse ambiente, né? Você entra e você consegue sentir a presença de Deus diferente que estava domingo. Então assim, a gente entende que todo culto está construindo algo em mim e em você. Que todo culto, a presença está movendo, nos direcionando para uma direção. Que todo culto está nos levando a viver algo novo da parte do Senhor. Que todo culto está nos levando a experimentar daquilo que Ele está nos dando, na verdade, a direção através da sua palavra. Então, se todo culto a gente entende que é uma direção, eu preciso estar ligado e disposto. Fala assim, ligado. Fala assim, e disposto. Fala assim, a capturar a palavra. Porque a Bíblia vai nos ensinar que Pedro, quando emprestou o barco para Jesus, ele não estava muito disposto, ele estava, né, lavando rede, já tinha encerrado todas as possibilidades de voltar a pescar. E a Bíblia fala que, de repente, Jesus dá uma proposta, libera uma palavra para Pedro. Pedro, deixa eu te falar, agora você vai comigo no barco, você vai lançar a rede à direita do barco. Ele fala assim, eu só vou que é por causa que é sobre a tua palavra. Olha, eu já acabei de vir de lá, nada deu certo, tentei toda a noite, não peguei nada, mas sobre a sua palavra eu vou lançar as redes. O que isso nos ensina? Isso ensina que o espiritual não tem nada a ver com o emocional. Porque eu não posso ligar o meu espiritual no meu emocional. O meu emocional nunca vai estar para o lado da verdade, da palavra de Deus. O meu emocional ele nunca vai estar empolgado para receber a palavra do Senhor. O meu emocional ele nunca vai estar no entusiasmo para acessar as coisas divinas. Não, Pedro foi bem claro, falou, eu não estou bem, mas eu quero dizer, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Então o que ele quis dizer? Eu continuo do mesmo jeito, pensando da mesma forma, mas eu vou com você, porque é sobre a sua palavra e não a minha. Então quem tem hora, se eu entendo que o culto está debaixo de construções em mim e na sua vida, eu preciso entender, eu preciso na verdade ser prudente nesse ambiente, para entender que existe uma palavra liberada para mim. Irmãos, eu entendo isso. Sim ou não, irmãos? Porque eu consigo entender que se eu capturo a palavra, e essa palavra sobrenatural, se eu tomo posse dela, eu vou viver aquilo que Deus tem, fala assim, para a minha vida. Porque se eu entendo, irmão, nós somos um ser na terra que consegue viver em duas dimensões, espiritual e natural. Só nós conseguimos fazer isso. Nós temos uma alma e nós temos um espírito. E nós temos um corpo. Corpo, coisas naturais. Quem entende isso? Coisas físicas. Nossa alma está falando de coisas emocionais. O nosso espírito está falando de coisas espirituais. Então, eu posso estar no natural, mas conectado com o espiritual. E isso é só nós que conseguimos fazer. Você, na verdade, está nessas duas dimensões ao mesmo tempo. Você pode estar aqui e, de repente, você está no mundo espiritual, acessando, fala assim, coisas espirituais. Então, eu entendo, abre aí, Ed, por favor, Romanos para mim, por favor, Romanos 12:13, olha o que diz o texto, que coisa forte, Romanos 12:13, o que diz ali? Comunicai com os santos, nas suas necessidades, seguir o quê?
a hospitalidade. Eu acho que vai mais um, Ed. Abençoai aos que perseguem. Abençoai. Espera aí, acho que nem esse versículo não, calma aí. Eu tenho o versículo aqui, mas nem esse não. Calma aí, deixa eu ver o que eu vou achar, calma aí. Calma aí. Vai dando glória a Deus e vai dar certo. Eu quero falar, está em Romanos, mas não é esse. Vai dar certo, fala para você, mãe, vai dar certo. Romanos 12. Deixa eu ver se é. Romanos 13, 12. Isso. 13, 12. A noite é avançada e o dia está próximo. O quê? Rejeitemos, pois, as obras e visitai o quê? Vistamos das armas. Aí eu fui entender o que Paulo escreveu em Efésios 6:10. Armas da luz. Efésios 6:10 começa assim. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Contra o quê? Ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Uau! Orando em toda o quê? E súplica no Espírito. Vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele estava preso quando escreveu Efésios, mas falava como homem livre. Para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, quando a gente lê Romanos e fala dessas armaduras da luz, essas armas espirituais, eu anotei aqui 12 mandamentos que está do 10 até esse 20, de coisas que nós precisamos, falar comigo assim, aplicar. Porque essas armaduras de Efésios 6:10, elas são reais no mundo espiritual. Então Paulo, quando estava preso, ele olhava para a guarda pretoriana, para os romanos. Deus deu uma revelação, ele olhou para aquela guarda romana, e ele teve uma revelação, e ele mandava essas cartas. E antes dele mandar essas cartas, o romano tinha que ler essas cartas, porque ele tinha que mandar, eles tinham que estar ali lendo. E muita gente converteu, porque quando ele vinha, me explica assim, o que quer dizer isso aqui? Cinturão da verdade, escudo da fé, espada do quê? Do Espírito. Então o romano ele não entendia, ele falou assim, que escudo? Ele falou, não, o nosso escudo é da fé, não é natural. Pegou a chave, irmão? O nosso escudo é a fé que temos. Então, a Bíblia vai nos começar falando assim, ó, fortalecei-vos na quem? Fala assim, fortalecer, fala comigo, no Senhor. Fala assim, buscar força. Fala assim, ajuda no Senhor. Eu acho que esse aqui é muito assim, é relevante essa questão de fortalecer. A Bíblia vai nos dizer lá em Marcos 9:24. Aí você vê, Ed, o que é fortalecer? Pode abrir 24. E logo o pai do menino, chamando-o com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha o quê? A Bíblia vai nos ensinar que depois que Jesus desce do monte, 3 dias jejuando, se transfigurou lá, desceu. A Bíblia fala que
Esse menino que Jesus está falando aqui com Lagos, o pai desse menino, esse menino ficava demoniado, ele caía no fogo, caía na água, o inimigo queria matar ele de todo jeito. Jesus, a Bíblia fala que Jesus estava no monte, desceu do monte, os discípulos passou 3 dias ministrando nele, e a Bíblia vai dizer que eles não conseguiram expulsar esse espírito maligno desse menino. E é interessante que o texto, a gente está falando de fortaleza, e quando a gente fala dessa mesma fortaleza, a Bíblia é interessante porque quando Jesus chega, eu quero abrir aqui Marcos 9, olha que diz o texto no versículo, cadê aqui? 9. Abre Ed, 17. Olha o que diz o texto. Olha lá. E um da multidão respondeu e lhe disse: Mestre, trouxe o quê? O meu filho, que tem um espírito imundo. Olha o 18. E este aonde quer que apanhe, despedaça-o, joga no chão. E ele espuma e range os dentes e vai o quê? Definhando. E eu disse aos teus discípulos para que eu expulsasse o quê? Mas não puderam. Ele respondeu e disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos, o quê? Sofrereis ainda? Trazei-lo. É interessante, né? Jesus é muito assim, traz para mim. Trouxeram-no. E quando ele ouviu, logo o quê? O espírito atingiu com violência e caindo o endemoniado por terra. Revolvia-se e escumava, né? Escumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isso? E ele lhe disse: desde a sua infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes, faz o quê? Alguma coisa. E tem compaixão de nós. E nos o quê? E nos ajuda. Jesus lhe disse: se tu podes, crê. Fala assim, Jesus transfere a responsabilidade. Se tu podes crer, tudo é possível ao que? Jesus estava falando assim, eu posso, você crê? A chave está aí. Ele pode, mas será que nós crê? O fato dele poder não vai mudar, na verdade, o fato de você pensar se o Senhor pode. Tipo assim, porque eu vi esse discípulo falando no teu nome 3 dias, não deu certo. Mas se você estando aqui agora, você pode fazer alguma coisa pelo meu filho? Faça. Ele falou assim, não, deixa eu te falar. Essa fala é uma fala de incredulidade. Por isso nós temos que nos fortalecer nessa palavra do Senhor. E o que é fortalecer? Ele vai nos explicar agora. Olha que coisa forte, ele explicando para mim e para você. Porque ele fala para ele, se tu, fala com ele, se tu podes. Tudo é o quê? Tudo é possível o quê? E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Ajuda. Fala assim, confessou. Sabe a nossa maior dificuldade? Nós quer algo, mas não confessa a nossa incredulidade. Ele falou, olha, eu quero ser sincero. Tem 3 dias que ele está falando, sai no nome de Jesus e não saiu. Então isso gerou em mim, eu estou incrédulo, eu não estou conseguindo acreditar que Deus vai mudar minha vida ainda esse ano. Não estou conseguindo acreditar que eu vou vir essa virada de chave. Eu quero dizer uma coisa, me ajuda, agora já não era falar comigo, o menino. Você viu que o problema saiu do menino e veio, ele puxou para ele falou assim, olha, não foram culpas dos discípulos, a ajuda na minha, eu tenho, ela está comigo, eu tenho sido incrédulo. Jesus, eu falo assim, quando ele confessou, olha o que Jesus faz. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e gritando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou aonde? Em casa. Os seus discípulos lhe perguntaram, à parte, por que não podemos nós expulsar? Disse-lhe Jesus, essa casta não sai. Cadê? Essa casta não pode sair com coisa alguma, senão com o quê? Com oração e jejum. Hoje assim, a gente está vivendo um dia, quando a gente ora, a gente não jejuma. Quando você jejuma, você não ora. Não é verdade? E tem que ser as duas coisas. Então fala comigo assim, fortalecer.
Fala assim, é no Senhor. Assim, eu preciso me fortalecer. No Senhor. Esse encontro, eu entendo que quando Jesus falou para ele, eu estou aqui para fazer, depende de você. Não é que se eu posso ou se eu não posso. Eu estou aqui para fazer aquilo que você crê. Uau, irmão. Quando eu entendi, eu falei, Jesus amado. Então a porta, Jesus, ele está aberta. A Bíblia fala, eu sou a porta das ovelhas. Então, a porta que é Cristo para mim e para você está aberta. A chave para abrir a porta é o quanto eu creio, para passar por essa porta aberta. Porque Jesus podia fazer. Não é se tu podes fazer, eu posso, você crê. Se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Então, esse crer, fala comigo assim, é confiar, é determinar, é não desistir. Ele não poderia ter ido embora depois de 3 dias? Poderia, irmão. Mesmo não continuou? Isso representa. Até pessoas incrédulas persevera. E tem hora que a gente ser incrédulo, a gente é desistente, que é pior do que ser incrédulo. Porque tem um incrédulo chato, eu não acredito, e está andando com Jesus, que era Tomé. Era um dos 12. Era o mais incrédulo no meio dos 12. Tudo ele reclamava, tudo ele questionava. Quando mandou chamar lá, ele falou assim, será que nós vamos para lá também para morrer com ele? Olha que palavra, irmão. Olha, não, dê lá para você ver que eu não dá para curar Lázaro. Olha o que ele fala para Jesus. Para que nós vamos lá? Já está morto, nós vamos para lá também para morrer mais ele? O tanto que ele era incrédulo. Então, entenda isso. Nós precisamos, em nome de Jesus. Talvez, pastor, estou vivendo um momento de incredulidade. Tá bom, é um momento, não fique nisso. Agora, desistência é o cancelamento do acesso. Pegou a chave? A desistência é o cancelamento do acesso. Porque quem desiste, volta para o final da fila. Sim ou não, irmão? Desistências nos leva a começar a falar comigo assim, de novo. Então tem coisas que a gente precisa, falar comigo assim, perseverar. Acreditando. Ele pode. Irmãos, quando Jesus abordou o pai do menino, o menino estava no chão caído. Estava lá, o demônio tinha acabado de lançar ele no chão, o pai chegou, falou, não, vamos conversar nós dois. Então, assim, não tinha melhorado nada. Jesus colocou ele numa posição, ou você acredita, ou o menino não levanta. Tem hora que nós estamos vivendo esse tipo de situação, ou a gente crê, ou a situação não muda. Ou a gente persevera e determina, ou nós vamos, infelizmente, ficar na mesma condição. É tão assim, é tão automático o que Deus está nos ensinando hoje. É tão assim, é didático, prático, aplicativo. Ou nós cremos ou nós não cremos. E se nós não cremos, nós precisamos ser sinceros. Não estou acreditando, estou duvidando, não está dando certo, não está funcionando. Uma coisa eu quero falar para o Senhor, Jesus, não me deixa desistir. Eu não vou desistir. Sim ou não, irmãos? Segunda coisa, fala assim, fortalecei-vos na força do seu poder. Abre aí, de Filipenses 4:13, por favor. Fortalecei-vos na força do seu poder. Posso o quê? Quem é que nos fortalece, irmãos? Ai, meu Deus, eu tomo posse desse versículo. Eu amo esse versículo. Filipenses 4:13. Eu amo isso aqui. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Versículo 14, Ed. Todavia, fizeste bem em tomar parte nas minhas. Isso é Paulo falando. Bem sabeis também, ó Filipenses, que no que? Princípio do Evangelho. Quando parti da Macedônia, nenhuma igreja, o quê? Comigo. Senão, vós somente. Porque também, uma e outra vez, o quê? Mandaste. Olha que coisa forte. Não que procure dádivas, mas procure o fruto. Que cresça para a vossa, o quê? Conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado. Como cheiros, ou o que? Suavidade e sacrifício, agradável, aprazível a quem? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia, irmãos. Eu recebo isso. Aleluia, irmãos. Irmãos, se fortaleça no poder da palavra de Deus. Isso é muito bom, irmãos, ler esse versículo. Eu não sei se a gente... Eu sei que Deus vai enviar um mensageiro desse para te suprir. Se você crê nisso, Deus vai mandar a resposta do céu. Irmão, você viver essas provisão de Deus é muito poderoso. É você confiar e Deus te surpreender na sua confiança. Isso é bom demais, irmãos. A gente poder confiar. Eu confio em Deus. Deus vai me suprir. Não é no raso, não, irmãos. É além daquilo que eu possa imaginar. Vai abastar, vai sobrar. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu creio. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Aí vem revestido de toda a armadura de Deus, que está lá em Romanos 13:12, que fala das armaduras do quê? Fala assim, da luz. Aí vem aqui, resistam. Tiago 4:7, abre aí, Ed. Resistam, falam de resistência. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a quem? Parou, não parou? Sujeitado, parou, não foi? Pensou, sujeitar de que maneira? Aí vem, pois, parou de novo, não parou? Aí vem a quem? Parou de novo, parou? Resistir ao diabo. E ele fugirá de nós. Fala para o seu irmão assim, resistir é combate. Irmãos, é o inimigo insistindo e você resistindo. Ele te empurra, você empurra ele, você empurra, ele te empurra. Ele te empurra, você empurra. A Bíblia fala bem claro que é até ele o quê? Fugir de vós. Esse versículo é tão espiritual porque só tem como a gente resistir o diabo, fala comigo assim, na palavra. Jesus em Mateus 4 resistiu de que jeito? Na palavra. Ele não pegou parte da palavra? Sim ou não? Não está escrito? Se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em quê? Em pães. Não foi na palavra? Mas também não está escrito. Aí Jesus foi, está escrito, mas também não está escrito. Então, entenda, o diabo não tem medo de crente que ora. O diabo não tem medo de crente de jejum. Isso não quer dizer nada. Jesus tinha jejuado 40 dias de jejum. O diabo não ficou nem um pouco intimidado de chegar nele para tentar ele. Sim ou não, irmãos? O diabo, irmãos, resiste e foge de quem? Sujeita. Sujeitai-vos, pois a Deus. Porque tem gente que ora e jejua, mas ele não sujeita a Deus. Ele ora só pelo próprio propósito dele. Ele jejua só pelo seu próprio propósito. Ele está sujeito ao seu próprio propósito. Ele é de oração, ele é de jejuar, mas é o seu próprio propósito. O diabo vai fugir de gente que quer lá. Sujeitai-vos, pois a Deus. Resistir. A Deus eu sujeito, ao diabo o quê? Não, vamos de novo. A Deus eu faço o quê? E ao diabo eu faço o quê? Isso tem que estar muito claro na sua cabeça. A Deus eu faço o quê? Curvo, irmão. E ao diabo eu o quê? Infelizmente, tem hora que eu resisto a Deus e sujeito ao diabo. Pastor, isso é muito louco, mas é a verdade, irmão. Sim ou não? A maioria das vezes nós estamos lá, resistindo a Deus e sujeitando ao Satanás. Querendo adaptar algumas coisas que Deus já falou que é pecado, não vai dar para adaptar. Não, o que era pecado há 2000 anos atrás, continua sendo pecado hoje. Pastor, a tecnologia, mas não interessa. Deus não está nisso. É pecado, irmãos. Não mudou de nome, não. Pecado é pecado. Não tem conversa. Pecado é pecado. Então tem coisas que o mundo quer nos engolir, ele quer nos deixar, falar assim, normal. Mas o diabo não quer tirar nós da igreja hoje mais não, ele quer nos distrair dentro da igreja. Para que ele vai arrancar nós daqui? Ele é melhor nós aqui, irmão. É mais fácil, antigamente o diabo punha o povo para sair da igreja, hoje ele não faz isso mais não. Ele mudou a estratégia dele, a estratégia dele é nos distrair dentro da igreja. É nos manter sujeitos a ele dentro da igreja. E não resistindo ao diabo. Porque resistir, fala comigo, resistir ao diabo. Irmãos, o diabo é tudo aquilo que a gente está falando de coisas,
de ruim, matar, roubar e destruir, é o que ele veio para fazer. Então, como que eu vou me sujeitar, na verdade, pois a Deus? Então, eu preciso entender bem claro isso aqui. E como que eu resisto ao diabo? E se eu resistir, tem uma vírgula e parou, ele vai fugir de vós. Como eu falei, o diabo não tem medo que um crente que ora, não. Jejum, para ele tanto faz como tanto fez. Agora uma pessoa que é sujeita a Deus, Deus está falando assim, vai lá, pede perdão. Você fala, não vou não, minha natureza está falando que eu não vou perdoar nem no sonho. Aí seu Espírito Santo fala assim, mas sujeita, moço. Pede desculpa lá, pede perdão. Aí você fala, gente do céu, eu vou resistir ao diabo. Vou lá e vou fazer menos. Eu vou me sujeitar a Deus. E eu vou resistir ao diabo na minha carne, no meu pensamento. Quando você vai lá, pede perdão, você está fazendo aquele versículo ali, ó. Você sujeitou a Deus e resistiu ao diabo. Toma. Pegou a chave? Em várias outras áreas é assim. Entendeu? O homem confessou, olha, minha ajuda é na minha, eu tenho incredulidade. Ele foi sincero. Na iminência do menino caído, entenda isso, irmãos. Ele olhou e falou assim, agora eu falo a verdade para esse homem que pode salvar meu filho, ou eu saio daqui sem receber nada. E ainda incrédulo. Jesus estava com as vestes brancas, como nenhuma lavadeira da terra poderia fazer aquilo. Não, as vestes dele desceu branca daquele monte, mais branca, mais branca. Isso fala de santidade, fala de pureza, fala de poder, irmãos. Uau! Então eu falo para o seu irmão, é mais fácil se sujeitar a Deus do que ter que ficar fugindo do diabo. Porque aí já é o contrário, é a gente que foge dele. Pergunta ao seu irmão, você vai suportar para continuar? Vai continuar, irmão? Nós estamos em Tiago 4:7. Aí vem a outra coisa aqui, ó. Estejam com seus lombos cingidos com a verdade. João 8:32. Conhecereis a verdade. Põe um texto aí. Os crentes gostam de falar para os ímpios, mas eu vou dar uma aula aqui agora. Conhecereis o quê? E a verdade? Fala assim, Cristo é a verdade que precisa ser revelada a mim e a você todos os dias. Libertação, tá ligado a esse versículo aqui, ó. É o quanto eu estou disposto a falar a verdade sobre mim mesmo. Entendeu isso? Pastor, como que eu faço a mim ser liberto? Seja sincero diante da verdade que é Cristo. Acabou, irmãos. É o quanto eu estou disposto a falar a verdade a meu respeito. Porque a gente tem uma facilidade de falar a verdade da vez dos outros. Fulano é ruim, fulano é mesquinho. Fulano faz isso, fulano faz aquilo. Nós é facinho para falar verdades do próximo. Mas as nossas verdades, nós acoita e não quer falar a verdade. O quanto eu estou disposto a ser sincero diante desse verbo encarnado, que é a palavra que se fez, na verdade, que se manifestou no ventre de Maria. Ele é essa palavra, ele é o verbo encarnado. Esse é Cristo, é Jesus na minha e na sua vida. Conhecereis essa verdade vai nos libertar. Então entenda, irmão, nós estamos sendo libertos gradualmente até chegar no céu. Nós estamos num processo de libertação até encontrar com Cristo. Nós precisamos ser libertos todo dia de nós mesmos, tem hora. Tem hora que, irmão, tem hora que nós é pior que o capeta. Tem hora que misericórdia, irmão. Tem hora que tem tudo para dar certo, nós queremos fazer tudo dar errado, pela nossa natureza. Sim ou não, irmão? Tem gente que parece estar com a faca e o queijo na mão, você olha de fora e fala, meu Deus, por que não faz isso? Por que não muda? Aí você vê a velha natureza, gritando, sim ou não, não está se sujeitando a Deus. Porque uma pessoa que não quer mudar, porque ela não quer se sujeitar a Deus. Simples, simples, simples. Pastor, mas como é simples? Simples, irmão. Você olha e você fala assim, meu Deus, era só se sujeitar ao Senhor e resistir o diabo, a vida mudava. Mas não, a gente não quer. A gente quer um passe de mágica. Isso não vai acontecer. Não vai mudar, irmão. A gente vai viver um momento de bem, fala assim, de bem-estar.
Mas de mudança, esquece, irmão. Não vai mudar, não vai acontecer. Fala assim, infelizmente. Aí ele segue falando assim, ó. Vistam da couraça da justiça. É interessante que você vai ver agora a armadura só, fala assim, para frente. Para as costas, não tem nenhuma. Sandália, entendeu? Ela vinha até aqui, ela tinha uma proteção. Porque um soldado, ele levantava, podia dar uma espadada, tudo certo. Tem escudo, entendeu? Para frente, espada para frente, capacete para frente, coraça, cinturão da verdade. Tudo ligado, capacete da salvação. Tudo ligado para um soldado, fala assim, avançar. Porque Deus não fez armas para nós fugir. Pegou aí? As armas espirituais é para mim e você avançar. Entendeu isso? Assim, se revestir, sim ou não, irmãos? Revestir você já está vestido, você vai vestir alguma coisa, sim ou não, não é? Então ele fala assim, ó, vistam da couraça da justiça, calça os pés na preparação do evangelho da paz, tome o escudo da fé, tome também a espada do Espírito, o capacete da salvação. Aí ele vai falar bem claro, orem no Espírito. O que é orar no Espírito? Fala comigo assim, orar em línguas. Última coisa, vigie em oração. Isso aqui mexeu comigo, Efésios 6 do 10 até aí, onde eu li. Vigie em oração. Aí isso aqui mexeu comigo, vigiar, em orar. Vigie orando. Eu falei, meu Deus, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esse versículo de Efésios, versículo 6, ele assim, ele nos ensina nesses dias a entender o quanto a gente está andando desarmado e desmuniciado. Porque jejum e oração são as armas de ataque. Essa coraça, quando a gente levanta de manhã, fala, Deus, eu vou tomar posse das armaduras, você vai dar a hora, calça meus pés, me reveste com esse escudo da paz, me fala com esse escudo da fé, eu posso apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, eu entendo que é como a Bíblia é um manual de fé para nós. Tem muita coisa no seu telefone aí que você não usa nem 10% da capacidade desse telefone tem de te ajudar. Se você for pesquisar tanta coisa que esse tem para lhe ajudar, para facilitar sua vida no dia a dia, assim é a palavra. Tem muita coisa que a gente não está acessando, talvez por ignorância, falta de informação. Talvez por preguiça, falta de entusiasmo. Talvez a gente está passando tanta luta e está com incredulidade que não deixa a gente buscar. Talvez a gente está vivendo um tempo na Bíblia, né, a gente tem visto assim, tanta coisa acontecendo. A gente vê os cumprimentos da palavra, né, se cumprindo. E nesses dias a gente precisa sim focar para as coisas espirituais. E quando eu leio isso aqui, eu consigo entender que se eu me fortalecer no poder, e se eu me fortalecer no Senhor, se eu revestir de toda a armadura, se eu resistir, se eu me sujeitar, se eu, na verdade, ter a verdade como guia de transformação e mudança na minha vida, eu vou conseguir, em nome de Jesus, viver, fala comigo assim, o sobrenatural de Deus. Porque Efésios, ele segue o versículo 18, 19, aí ele fala, por mim para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório os mistérios do Evangelho. Tem muito mistério no Evangelho. Pelo qual eu sou embaixador em cadeias, para que possais falar dele livremente, como me convém falar. Quando eu entendo essa parte da palavra, eu consigo entender o quanto o Espírito Santo de Deus, fala comigo assim, quer nos levar em algo muito mais profundo do que eu imagino. Abra aí, Ed, para a gente poder encerrar. Efésios 4, 24. Olha que coisa forte. E vós revistais do novo, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu
próximo, porque somos membros de um só corpo. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. E o quê? Antes trabalhe fazendo o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Fala assim, seu trabalho tem propósito. A Bíblia é um livro poderoso demais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa. Para o quê? Promover a edificação, para que dê graças. E que? Os que a ouvem. E não entristeçais quem? Uau, irmãos. Tem muito crente que nem sabe disso, que dá para entristecer o Espírito Santo. No qual estáis o quê? Selados para o dia da... Ele está com ele. Irmão, o Espírito Santo que vai com a marca. Ele vai pegar aqueles que têm a marca. Toda o quê? E ira, e cólera, gritaria, blasfema e toda malícia sejam tirados de dentro de vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Isso aqui é o espelho de uma pessoa que está andando na onde Romanos falou, com essas armas e com essas armas da luz. É essa pessoa que está vestida com as armaduras do nosso Deus. E nós vamos orar no nome de Jesus. Nós vamos clamar a Ele no nome de Jesus. E nós vamos fazer uma oração, fazer um momento de oração. E você no seu lugar mesmo. Pedir a Laura para pôr uma música aí para nós. E nós vamos orar, nós todo mundo. Nós vamos orar. Hoje esse versículo é para a gente, essa palavra é para a gente buscar. E você vai orar, você vai clamar aí o Espírito Santo. Talvez você vai querer ajoelhar, eu não sei. Talvez você vai querer sentar, não tem importância. Nós vamos tirar aí um período de oração. E eu vou orar aqui, você vai orar aí. Você vai fazer a sua oração, eu vou fazer a oração aqui. E nós vamos pedir para Deus nos revertir dessa autoridade, dessas armaduras. Para Deus firmar os nossos passos. Para Deus tirar de nós essa incredulidade que insiste em desacreditar de tudo aquilo que Deus já falou e fez. Ele só não falou, Ele fez. Para que isso saia do nosso coração, para que nós possamos, em nome de Jesus, viver algo poderoso da parte do nosso Deus. Que Deus possa nessa noite nos direcionar. Ore ao Senhor nessa noite. Deixe Ele falar no seu espírito. Não resiste o Espírito Santo de Deus. Deixe ele encontrar no seu coração nessa noite. Você entrou aqui para buscar a sua presença. Você entrou aqui para clamar a Ele. Você entrou aqui para declarar que só Ele é Deus na sua vida. Você entrou aqui para dizer, Espírito Santo, eu não tenho mais saída. Às vezes você fala, Deus, estou numa situação que eu estou com medo. Eu estou pensando que eu não vou dar conta. Eu estou pensando que eu não vou conseguir. Eu estou pensando que eu não vou suportar o jugo. Eu estou pensando que esse negócio não vai ter saída. Seja sincero, Espírito Santo. Fale para Ele, Senhor, me ajude no nome de Jesus. Me ajude pela sua palavra. Me ajude pela sua presença. Me ajude, a Deus, pelo teu poder. Foi falado agora. Eu preciso vestir umas armaduras. O Senhor não me deu uma armadura de medo. O Senhor não me deu uma veste de covardia. O Senhor não me deu um veste de pecado. O Senhor me deu um vestes da luz, as armas da luz. Pai, uma ferramenta. O Senhor nos revestiu de armaduras de luz e não de trevas. Senhor, que nessa noite eu preciso, ó Deus, alcançar na oração um lugar onde eu acredito que o Senhor me ouve, que eu acredito que o Senhor está me ouvindo, que eu creio que o Senhor está na minha causa, que eu creio que o Senhor não me desamparou, que eu creio que o Senhor não me deixou, que eu creio, meu Deus, que o Senhor, Pai, nunca me desamparou. Senhor, vai tirando as vozes de incredulidade, a voz da incerteza, a voz da culpa, a voz da rejeição. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos devedores. Pai, que venha o teu reino, assim na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos agora, hoje. Deixa-nos acessar o transbordo
transbordo. Pai, tira de nós esse pensamento de escassez, esse pensamento limitado, esse pensamento que não nos deixa vencer, esse pensamento que não nos deixa, Pai, viver o novo do Senhor, meu Deus. Sai todo o espírito de temor, meu Deus, ó Pai, das coisas, ó Deus, todo expedimento das coisas do Senhor. Brota em nosso coração um espírito de temor pela Tua presença, pela Tua palavra. Sai em nome de Jesus toda maldição do inferno, todo laço do inferno, toda voz de maldição, todo olho de inveja, todo olho de cobiça, todo olho de maldade, Senhor, todo olho de incredulidade, sai da nossa vida, sai da nossa casa, Pai. Nos levanta como intercessores do nosso lar. Meu Deus, nesse dia nós oramos muito pouco, nessa semana nós oramos muito pouco. Nós temos pouco tempo de joelho e muito tempo de tela, muito pouco tempo de joelho e muito tempo de tela, meu Deus. Mas nós queremos viver um milagre na tela, nós queremos viver um novo na tela, nós queremos viver os sinais na tela. Senhor, milagre é para quem está no joelho, milagre é para quem tem tempo no joelho. Senhor, tem misericórdia de nós, visita nossas vidas, meu Pai. Sai toda a incredulidade das nossas casas, das nossas famílias. Deixe nós viver algo novo. Repreenda todo espírito de maldição, de culpa, de medo, de rejeição. Sai das nossas casas. Sai toda a fúria do inferno, toda a palavra contrária que foram sementes plantadas no passado, nós cancelamos agora. Nós jogamos por terra toda a palavra de maldição que a gente não consegue, que a gente não dá conta. Toda a palavra que foi um agente limitador na nossa vida, sai agora. Sai, Satanás, sai todos os demônios, toda a força do inferno, toda a fúria do inferno, toda a fúria de Satanás caia por terra agora. Pelo caminho que você veio, você volte. Por 7 caminhos, o Senhor te faz voltar. Você levanta por um caminho, você pode vir por um caminho, mas o Senhor te faz voltar por 7 caminhos. A Bíblia vai dizer que você levanta para cair. Deus, em nome de Jesus, joga ele por terra agora em nome de Jesus. Sai toda obra de escassez na nossa vida, toda obra de julgo, quando as pessoas estão cansadas mentalmente, um cansaço que não nos deixa buscar ao Senhor, um cansaço que não nos deixa ter acesso ao Senhor, uma correria que nos tira da sua presença. O diabo não quer nos tirar da igreja, ele não quer nos distrair dentro dela, ele quer nos fazer perder dentro dela, ele quer nos fazer perder a promessa dentro dela, ele quer nos fazer perder o propósito dentro dela, ele quer nos tirar, Deus, a vitória dentro dela. Sai toda distração do inferno sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Senhor, cura a tua igreja, cura o teu povo de toda a enfermidade desse século, de todo o mal, de toda a fúria do inferno. Sai agora, sai, Pai. Toda arma preparada contra nós, diz a tua palavra, não vai prosperar. Meu Deus, o Senhor é o guarda de Israel, porque assim como os muros estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Salmos diz, Pai, haverá bênção para aquele que ora pela paz em Israel, para aqueles que oram pelas paz sobre os seus muros. Meu Deus, em nome de Jesus, a Bíblia fala lá dos Salmos que o Senhor vai abençoar aqueles que oram pelo teu povo, pela tua Pai, pelaquela nação. Então, meu Deus, que haja paz sobre as nossas casas, que haja paz sobre as nossas vidas, que assim como o Senhor, aqueles muros estão em volta de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, fale conosco, ó Deus, no fundo, meu Deus, no nosso espírito, ó Deus, no mais profundo do nosso espírito. Deixa-nos ouvir a tua voz. Tira essa carnalidade de nós, tira essa incredulidade de nós, tira essa dificuldade de orar, tira essa dificuldade de ler, tira essa dificuldade de jejuar de nós, ó Deus. Sai essas palavras, eu não consigo ler, eu não dou conta. Sai das nossas vidas. Nós conseguimos ficar horas na tela, mas nós não temos minutos para a palavra. Senhor, tira de nós isso, meu Deus. Deus, levanta uma igreja aplicada na tua palavra, um povo, meu Deus, voltado para a tua palavra, um povo voltado para a sua adoração,
um povo voltado para a tua presença, um povo voltado para a tua manifestação. Meu Deus, visita nós, libera sobre as nossas vidas a bênção do Senhor, libera sobre as nossas vidas a graça do Senhor, libera sobre as nossas vidas a manifestação da sua glória. Meu Deus, vai sarando, ó Deus, os nossos corações de toda ferida, de toda palavra contrária. Sara os nossos corações, Senhor, perdoa os nossos inimigos, perdoa nós também, tem misericórdia de nós, Espírito Santo. É o que nós clamamos a Ti, ó Deus, nessa noite. Toda a fúria do inimigo caia por terra nessa noite, e que haja uma paz revelada para nós. Sopra sobre nós um refrigério, sopra sobre nós essa sensação de bem-estar. Meu Deus, é no nome de Jesus, Espírito Santo, assim como o Senhor escreveu na Tua palavra, nós clamamos a Ti, nós suplicamos ao Senhor, Espírito, 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 que desce como fogo. Vem com o Teu fogo sobre as nossas vidas, vem com o Teu fogo sobre as nossas casas, que as nossas casas sejam mais espirituais. Nós chegamos querendo ver coisas espirituais na igreja, mas as nossas casas são frias, as nossas casas são carnais, as nossas casas não revelam o Senhor, e nós chegamos aqui e queremos ver o Teu poder. Derrama o Teu fogo sobre os nossos lares, derrama da Tua presença sobre as nossas casas, derrama da Tua presença, Espírito Santo, que nós podemos Te buscar nas madrugadas, que as nossas madrugadas sejam, meu Deus, para Te buscar, Senhor, para clamar a Tua presença, para pedir o Teu socorro, para investir, ó Deus, na Sua manifestação e na Sua presença. Tira de nós essa escassez da busca, a escassez da busca, meu Deus, arranca de nós, meu Deus, perdoa as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas mazelas, perdoa a nossa culpa. Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa, porque, meu Deus, Pai, a Bíblia vai dizer em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Senhor, Tiago 5,16, se confessar os vossos pecados uns aos outros, sereis curados e perdoados de todos os pecados. Meu Deus, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia dessa geração, tem misericórdia, Deus, para onde está caminhando essa geração, meu Pai. Nos socorre, Espírito Santo, porque o Senhor é o Deus do socorro, porque o Senhor disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor fez, o Senhor é o socorro presente, o Senhor é o socorro do desesperado, o Senhor é o socorro do aflito, o Senhor é o socorro do abandonado, o Senhor é o socorro do rejeitado, o Senhor é o socorro daquele que não tem saída, o Senhor é o socorro daquele que está, meu Deus, aflito, angustiado, daquele que está depressivo. O Senhor é o nosso socorro, meu Deus. O Senhor é o socorro daquele que está na dívida, naquele que está, Deus, no processo, ó Deus, difícil. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso socorro, meu Deus. Davi falou assim: estando em angústia, invoquei ao Senhor e ao meu Deus clamei. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou à sua presença. Senhor, o Senhor é o Deus do socorro daquele aflito, do que está angustiado. O Senhor ouve, o Senhor se inclina, o Senhor age, o Senhor tem trono, o Senhor olha e vê, meu Pai. O Senhor contempla refrigério, se inclina do teu trono e contempla o rosto dos seus ungidos. É o que nós clamamos nessa noite, Espírito Santo. Nos socorre, Espírito Santo, com um socorro presente. O Senhor é esse Deus que nos dá acesso ao teu trono, porque Hebreus 4,16 diz: achegai-vos, pois, em confiança ao trono da graça, para que podeis alcançar misericórdia em um tempo oportuno. Meu Deus, nos leva ao entendimento dessa palavra, meu Pai. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa casa, tem misericórdia da nossa família, tem misericórdia das nossas vidas, tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia, meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas, das nossas famílias, tem misericórdia, Espírito Santo. Nós pedimos ao Senhor, Deus de misericórdia, como Bartimeu cantou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos veste com essas armas espirituais,
com a espada do Espírito, com o escudo da fé, com as sandálias do Evangelho da paz, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação, com a espada do teu Espírito, que é o próprio Cristo. Que da tua boca sai uma espada afiada, é a tua palavra. Senhor, põe um capacete na nossa mente da salvação. Salva a nossa mente de toda perturbação. Salva a nossa mente de toda seta inflamada do inferno. Salva a nossa mente de todo ataque do inimigo. Salva com os capacetes da salvação. Salva de todo pensamento corruptivo, de todo pensamento, meu Deus, que não provém do Senhor. Todo pensamento, ó Deus, de facção, de promiscuidade, todo pensamento de orgulho, de vaidade, Senhor, coloca em nós o capacete da salvação. Dá para nós o escudo de fé, Senhor, com o qual eu possa apagar todos os dados inflamados do maligno. Calça os meus pés com essa sandália. Oh Espírito Santo, a Bíblia fala que tão formosos é os pés daquele que proclama a tua palavra. Senhor, abre-nos a porta, Deus, do entendimento. Nos ajude, Espírito Santo, a clamar ao Senhor com sinceridade de coração. Nos ajude a clamar ao Senhor com entendimento, ó Deus, ó Pai. Nos ajude a clamar não só na alma, mas clamar no Espírito. Nos ajude a acessar pelo Espírito, não pelas emoções, mas pelo poder da Tua palavra. Senhor, nos leve a orar a Tua palavra. Meu Deus, nos levante a orar a Tua palavra, a profetizar a Tua palavra. Nos esconde debaixo do esconderijo do Altíssimo e debaixo da sombra do Onipotente. Nos esconde, Espírito Santo. Nos faça descansar, meu Deus. Que o Senhor verdadeiramente é Deus conosco, ó Deus. Que o Senhor, ainda que passarmos pelo vale da sombra e da morte, não temeremos, porque o Senhor está conosco. Meu Deus, é o que clamamos nesses dias. Levanta o teu povo, a tua igreja, a clamar ao Senhor com entendimento. Nos dê peso e responsabilidade de oração. Meu Deus, nós não podemos ser irresponsáveis espirituais. Perdoa a nossa irresponsabilidade espiritual em não te buscar, em não te clamar, em não orar, em não ler. Nos perdoa, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que tudo aquilo que nos distraia, tudo aquilo que está nos enganando, está nos fazendo perder o tempo com o Senhor, meu Deus, acende a luz de emergência dentro de nós, a luz do alerta dentro de nós. Porque o diabo não quer nos tirar da igreja, ele quer nos distrair dentro dela. Ele quer roubar nossas bênçãos dentro da igreja. Ele quer roubar a promessa dentro da igreja. Ele quer roubar o propósito dentro da igreja. Senhor, nos socorre, Espírito Santo. Promessa tem tempo para cumprir. Propósito tem tempo para acabar. Processo tem tempo para acabar. Não nos deixe o inimigo nos roubar, Senhor. Acende em nós um alerta. Que nós possamos ter o nosso horário com o Senhor todos os dias. Um tempinho onde é Ele o Senhor. Um tempinho onde eu medito na Tua palavra. Um tempinho onde o Senhor fala e eu escuto. Um tempinho onde eu falo e o Senhor me ouve. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós temos tempo para tudo, menos para Deus. Nós estamos muitas das vezes não nos sujeitando a esse tempo com o Senhor. E infelizmente nós estamos perdendo. E nós não estamos resistindo ao diabo onde tem que resistir. Tem misericórdia de nós, socorre nós, Senhor. Nós temos desculpa para tudo, que é as coisas de Deus. As coisas do mundo, as coisas terrenas sempre vêm primeiro. O Senhor está sempre último. Nós só pomos o Senhor em primeiro lugar quando as coisas estão boas, quando as coisas estão para... Meu Deus, quando a gente quer alguma coisa. Senhor, tira essa hipocrisia dentro do nosso coração, meu Pai. Nós temos tempo para todo mundo. Nós adequamos as coisas do mundo muito fácil. As coisas do mundo nos compram muito fácil. Nós dá jeitinho para aturar, mas sempre que está fazendo, todo mundo faz, nós faz. Ah, isso ainda é pecado. Não, Deus, nós dá jeitinho para tudo do mundo. Mas nós não temos essa mesma energia para as coisas do Senhor. Perdoa nós, Jesus. Perdoa nós a nossa hipocrisia. Porque nós somos hipócritas. Nós temos tempo para tudo, menos para o Senhor. Nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar em quase nada. Em quase nada o Senhor está em primeiro lugar na nossa vida. Tem misericórdia, nos perdoa, Deus. Perdoa a nossa hipocrisia. Tem misericórdia de nós, meu Deus. Perdoa a minha incredulidade. Tem misericórdia de nós.
Nós temos tempo para tudo, menos para o Senhor. Nós temos energia para tudo, menos para o Senhor. Nos perdoa, Espírito Santo. Nos socorre, ó Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias. Qualquer hora o Senhor está bradando nos céus. A trombeta está tocando. Qualquer hora, meu Deus, o Senhor brilha nas nuvens. E esse Espírito Santo é que vai nos marcar com a marca da promessa. A Bíblia fala que os anjos vão pegar aqueles que estão marcados e vai levar. E um povo vai sumir. De uma hora para outra vai sumir um povo. Vai ser um rapto. As notícias vão anunciar, sumiu um povo. Aquele povo barulhento foi embora. Oh, Espírito Santo, tem misericórdia de nós, meu Deus. Alinhe o nosso coração à tua vontade. Porque o nosso coração é enganoso, nós só queremos as nossas coisas. Alinhe o nosso coração à sua vontade. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Nos leve a mais tempos de comunhão, de oração. A mais tempo orando no Espírito. A mais tempo com orações e súplicas no Espírito Santo. Nos dê mais tempo de oração. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus. Intimidade é construída na oração, meu Pai. E nós temos pouca intimidade porque temos pouco tempo de oração na intimidade com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo. Nos socorre, alerta dentro do nosso espírito, ó Deus, para que nós sejamos, ó Deus, mais prontos. Que a palavra eis-me aqui esteja nos nossos lábios para as suas coisas. Porque para as coisas lá fora nós estamos sempre prontos. Nós estamos sempre prontos, no consciente e inconsciente. A gente faz até sem ver. Pai, que o Senhor ache uma igreja pronta. Que a Refrigério seja uma igreja pronta para as suas coisas. Que as pessoas despertem para o Senhor. Que a Refrigério, os membros, as pessoas que nos ouvem nesse momento de oração, se desperte para com o Senhor. Se levante para com o Senhor, meu Pai. Dentro de cada um do seu propósito. É o que nós clamamos nesses dias. Tira do nosso coração, meu Pai, tudo aquilo que está entristecendo o Espírito Santo. Meu Deus, não nos deixe entristecer o Espírito Santo. Pai, tem misericórdia de nós. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, os pecados que estão entristecendo o Espírito Santo. Meu Deus, tem misericórdia, não nos deixe entristecer o Espírito Santo. Nos perdoa, Espírito Santo de Deus. É o que nós pedimos. Que o Senhor seja presente nas nossas reuniões, nos nossos cultos. Que o Senhor seja presente, que nós não te entristeça, meu Deus, a ponto que o Senhor, meu Deus, fica tão triste, a ponto de não querer nem se manifestar. Nos socorre, Espírito Santo. Não nos deixe entristecer o Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Tem misericórdia de nós, é o que eu lhe clamo, é o que eu lhe peço, é o que eu te rogo. Nos fortaleça na força do seu poder. Nos reverte todo o poder que está na tua palavra. É o que nós clamamos nessa noite. E é o que nós te agradecemos. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo de Deus. Nós te glorificamos e nós te exaltamos. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. Que nessa semana você possa separar um tempo para meditar nessa oração, nessa palavra e meditar o quanto de incredulidade tem em nós, mesmo a gente sendo cristão, mesmo a gente vindo nos cultos, o quanto a gente duvida de Deus no decorrer do dia a dia, o quanto a gente resiste a Deus e sujeita ao diabo nas nossas mentes. A oração é: Pai, tem misericórdia de nós. A gente duvida do Senhor o dia inteirinho. O Senhor falou com Noé só uma vez, ele enfrentou um projeto de 140 anos, se eu não me engano. Demorou mais de 100 anos para construir a arca. E Noé não ficou pedindo para o Senhor falar todas as vezes. Porque Noé era íntimo de Deus. Quem tem intimidade não precisa ouvir muitas vezes. Você sabe que a pessoa vai fazer. Se ela falou, ela vai cumprir. E a gente duvida de Deus várias vezes no dia. Eu queria deixar essa palavra. Nós estamos vivendo os dias que
Ou nós, como igreja, nos tornamos mais espirituais que a gente já é, ou a gente vai ficar para trás. Nós precisamos ter um tempo de oração nas nossas casas. Nós vamos ir para o culto e falar, eu vou lá colher aquilo que eu plantei na minha casa. Lá é o lugar de Deus a me entregar, assinar. Os nossos filhos precisam ver nós dobrando os joelhos no chão, na madrugada. Nossos filhos precisam ter um momento onde eles olham e falam, minha mãe está orando, meu pai está orando. Porque senão, infelizmente, nós vamos saber ter a informação e não acessar. Porque nós não estamos fazendo. Eu acho que a parte mais dura de viver um fracasso é você saber o que tinha que fazer e não fez. Porque depois que o leite é derramado, só acaba pegar o pano para limpar o fogão. Não dá para fazer mais nada. Você pode ficar bravo do jeito que você quiser. Você vai ter que limpar aquele fogão. É a consequência do leite derramado. Então que nesses dias você leve a sua vida cristã com mais seriedade. Para de ficar brincando com Deus. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas de que Deus ninguém zomba. E esse versículo é escrito para os crentes, não para os ímpios. Porque você só zomba de quem você conhece. De Deus ninguém zomba. Certamente aquele que o homem plantar, certamente ceifará. Ninguém brinca com Deus. Ele vai dando corda, mas na hora que ele puxa, o capote é de cara no chão. E aí, entrou no tratamento de Deus. Que nós levemos a nossa fé cristã com mais seriedade. Com mais tempo de Bíblia e menos tempo de tela. Mais tempo de Bíblia e menos tempo de tela. Mais tempo de oração e menos tempo de tela. Algumas coisas na sua vida não vai mudar, porque você não mudou. Essa é a verdade. Não é o lugar, não é o ambiente, não é quem está liberando a palavra. Algumas coisas na minha e na sua vida não vai mudar, porque eu não mudei. A palavra está aí, ela foi semeada. E se ela cair numa boa terra, ela vai germinar. Numa má terra, ela vai germinar. Entre os espinhos, ela vai germinar. Pouca terra, ela vai germinar. O que vai mudar é a perseverança e o quanto de fruta ela vai gerar. Uma gerou 30, 60 e 100 por um, se eu não me engano. Nesses dias, nós precisamos dar fruto. E nós vamos gerar na oração, na busca na palavra. Nós precisamos ser pais melhores. Nós precisamos ser mães melhores, cristão melhor. Nós precisamos ser pessoas mais agradáveis, pessoas mais gratas. As palavras de desculpa, obrigado, muito bom você ter me ajudado. Como que você está? Você está bem? Essas palavras têm que estar nos nossos lábios nesses dias. Nós precisamos ser pessoas mais gentis, mais agradáveis. Isso atrai para nós bênçãos. Quando o irmão chegar, pergunte a ele, como é que você está? Parece que você não está bem. Eu vou orar por você. Seja mais agradável nesses dias, irmãos. Nós vamos viver algo diferente nesses dias. É ano de fidelidade. Deus está para fazer coisa muito grande. Mas Ele só vai fazer, irmãos, se a gente estiver conectado ao seu propósito. Porque Deus não faz do jeito que a gente quer. Ele faz do jeito que Ele estabeleceu. Nunca vai ser do meu jeito, irmãos. Nunca vai ser do jeito que eu quero. Sempre vai ser do jeito que Ele estabeleceu. Guarde essa palavra no seu coração nesses dias. Deus tem nos levantado como intercessores desse lugar. Ore pela igreja, irmãos. Ore pelo ministério. Ore pela minha vida. Ore pela minha família nesses dias. Me apresente nas suas orações. Clame a Deus para que Deus revele esses mistérios do Evangelho para esse ministério. Porque você vai usufruir disso. Você vai viver disso. Então que nem até domingo, ore por mim para que Deus me dê uma revelação na palavra. Que vai alcançar a sua casa, o seu coração. Então quando você está orando por uma pessoa, você está abençoando você mesmo. Foi o que Jó fez. Enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro dele e deu tudo em dobro para ele. Nós precisamos ser mais prontos, igreja. Ser mais sinceros. Quando você está orando por alguém, você não está abençoando a pessoa, você está abençoando você mesmo. Então ore pela minha casa nesses dias, pela minha família. Clame por mim, para que Deus me dê sabedoria, para que Deus me dê
revelação, para que Deus me dê propósito. E desde já eu te agradeço pelas suas orações, pela minha casa e pela minha família. Porque eu creio que nós vamos chegar aí junto, irmãos. Nós vamos largar ninguém para trás. Deus é fiel, irmãos. E nesses dias se prepare. O Espírito Santo de Deus está dando para nós palavras poderosas. E Ele está nos dando a liberdade de pregar essas palavras. Isso é muito bom, irmãos. Vai chegar um dia que essa liberdade vai acabar. Mas enquanto a gente tem ela, vamos ser fiel a ela. Eu creio nisso. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Vá em paz no nome de Jesus. E graças a Deus. Amém. Aleluia. Deus abençoe.